Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek. Hoje chegou o dia de eu falar desse filme que todo mundo está hypado para assistir. Inclusive tem muita gente me perguntando lá na DM do Insta, então se inscrevam no meu canal, tá bom? Me sigam nas redes sociais também, porque lá eu falo as coisas muito mais rápidas, né? As notícias são muito mais rápidas do que aqui, porque aqui eu deixo um vídeo para eu falar com muito mais clareza e muito mais detalhado, tá bom? Então eu vou falar de Viúva Negra sem spoiler, eu assisti antecipadamente, por isso que eu tô falando antes da estreia, mas fiquem tranquilos porque esse vídeo não vai ter spoiler, é mais um vídeo de crítica sem spoiler, com primeiras impressões. Esse filme teve muito adiamento, então eu acredito que sim, teve um impacto aí na história, mas se você ficar aqui nesse vídeo até o final, você vai entender como que você vai se situar melhor aí para não ser tão impactado com esse adiamento por conta da pandemia, a situação que a gente tá vivendo, certo? Dá o seu like aqui no vídeo, comentem muito quais são as suas expectativas para Viúva Negra e vamos falar desse filme que gostei demais. Com estreia marcada para dia 8 de julho nos cinemas e dia 9 no Disney Plus, com aquele negocinho que você paga para poder assistir, Viúva Negra tem uma estreia tardia. E por que tardia? Porque sim, lembra que na história cinematográfica lá dos 10 anos de Marvel, a gente tem Guerra Civil, né, o filme de Guerra Civil, e depois nós temos aí tipo um gap na história. E nós temos Vingadores Ultimato. Nesse gap da história é onde vai ocorrer a história da Natasha e o que aconteceu com ela nesse tempo entre essas histórias. Isso é muito importante, porque se talvez o filme fosse lançado na época em que ele precisava ser lançado, isso faria muito mais sentido, mas não que possa fazer agora com esse vídeo aqui eu falando para vocês. Por isso, antes de vocês assistirem, dá uma préviazinha em Guerra Civil para você entender, porque vai ter bastante referência sobre Guerra Civil, porque foi o momento em que os Vingadores tiveram uma quebra aí entre essa relação deles. Por isso que o filme da Natasha ser lançado agora vai te dar uma nostalgia, mas vai ser muito mais impactante para quem assistir Guerra Civil recentemente, certo? Então vai contar sobre a origem dela, como que é a relação dela com a família, e é muito interessante, porque parece que é uma despedida real da personagem e despedida da Scarlett Johansson, que é a pessoa e a atriz maravilhosa que interpreta a Viúva Negra. Então aqui no filme vai ter muitas cenas de guerra, vai ter muitas cenas emocionantes, muitas cenas em que você percebe que ela tem uma barreira em relação à família, até porque as pessoas falam que a família dela são os Vingadores e não a família mesmo dela, né? Então a morte que ela teve lá em Vingadores foi no final do filme, tá? Quando teve lá as Joias Infinitas, enfim. Essa morte foi uma morte que foi muito custosa, né? Porque real para ela, a família dela é a família dos Vingadores. Só que nesse filme vai mostrar a família mesmo dela, pai, mãe e inclusive irmã, que é interpretado pela Florence Pugh. A Florence, ela é uma atriz excepcional e eu vou dizer até uma coisa que pode chocar vocês. Ela, pra mim, está melhor, e não sei se está melhor é uma boa frase, mas, assim, ela tá muito boa e brilhou muito, até mais do que Scarlett Johansson como Viúva Negra. É porque, assim, né, a gente não pode colocar ela no patamar de protagonista, porque aqui a Florence, ela tá como atriz coadjuvante. Mesmo assim, como atriz coadjuvante, a Florence, ela consegue fazer com que você, em pouco tempo de personagem mesmo, como irmã da Viúva Negra, você consegue gostar muito dessa personagem, porque ela leva o filme no alívio cômico. Então, até tem cenas muito engraçadas que ela imita como a própria Natasha faz, o jeito que ela cai e depois olha para cima. Essa parte é uma parte interessantíssima, né? E como que elas são importantes juntas, né? A química das duas como irmãs. Outra pessoa que também eu gosto muito, né, dessa atriz, que é a Rachel Weisz, ela que faz a mãe da Natasha, e também o pai, que é o David Harbour. David Harbour, que fez o último
Hellboy e também faz o Hopper de Stranger Things, que é o pai da Eleven, Millie Bob Brown, né, gente? Então, só para contextualizar aqui vocês. Ele também é um outro personagem que tá muito engraçado. Ele brilha muito no que ele faz, ele brilha muito no personagem. E você consegue entender que até nesse momento, nesse filme que vai contar a história da Natasha e a história da família dela, você percebe que há uma ruptura entre essa família. Então, até ter esse encontro, as coisas demoram para acontecer. A história de Viúva Negra é uma história que a gente precisava assistir e é um filme real necessário para você entender como que é a personagem. Ela precisava desse filme solo, né? É um bom filme, não é o meu filme favorito da Marvel, tá? Só para deixar claro aqui para vocês sobre a história de Vingadores, para mim não é o meu filme solo favorito, mas sim é o melhor filme solo das heroínas femininas, tá? Comenta aqui embaixo se vocês querem saber de mais alguma coisa. Eu tô com medo, assim, real de dar muito spoiler pra vocês, eu não quero estragar a experiência, mas já te digo, pelo amor de Deus, não saiam, não levantem da cadeira ou do sofá onde vocês forem assistir sem assistir a cena pós-crédito. Eu vou dar um geral aqui da cena pós-crédito sem dar spoiler, porque a cena pós-crédito é uma cena muito importante, porque sim, vai fazer referência ao arqueiro, certo? E você que quer entender ainda mais e se aprofundar, assista também, é importante assistir Soldado Invernal, Falcão e Soldado Invernal, porque vai ter alguma referência ali e pode dar um start para uma história que vai acontecer depois. Certo? Fez sentido para vocês o que eu falei sobre essa cena pós-crédito? Eu disse que não ia dar spoiler, por isso não vou dar, tá bom? Então, depois que vocês pegarem isso na sua cabeça, entenderem e assistirem a cena pós-crédito, vai fazer muito mais sentido o que eu falei agora pra vocês. Minhas dicas pra você fazer, né? Anota aí, dica pra você fazer antes de assistir Viúva Negra assista a Guerra Civil, certo? Depois assista a Viúva Negra e é importante que vocês também tenham em mente de que o Arqueiro vai ser importante e também Falcão e Soldado Invernal vai ter algo ali muito importante também para vocês relacionarem com o filme e o que pode acontecer. Ah, Leslie, mas a Natasha morreu mesmo? Ah, mas a Natasha ela vai voltar? Ah, mas Scarlett Johansson... Não vou falar, tá bom? Vocês vão entender e, cara, não vai fazer sentido eu contar para vocês, certo? Eu fujo dos spoilers, vocês também fujam dos spoilers, então corram para assistir, porque em breve Viúva Negra vai estar aí para todo mundo assistir, ok? Espero que vocês tenham gostado, comentem muito aqui nesse vídeo, me ajudem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!